TV Segue, um oferecimento cultural. Leal, equipamentos de proteção individual. Mucambo, luvas de proteção para suas mãos. Você está assistindo TV Segue, seu programa informativo de prevenção e segurança no trabalho, no trânsito e no lar. Hoje no Papo Seguro nós estamos recebendo a Angelina Medina. A Angelina, ela é secretária da Comissão de Estudos de Luvas de Procedimento Cirúrgico e Não Cirúrgico do ABNT CB32. E recentemente ela foi indicada pela Animaseg para representar os fabricantes na Comissão de Luvas do Inmetro. Como é que vai, Angelina? Tudo bem? É um prazer tê-la aqui conosco. Prazer é meu. Angelina, vamos para começar a tentar explicar um pouquinho para o nosso telespectador luvas cirúrgicas e de procedimento não cirúrgicos. Qual a diferença entre uma e outra e qual a aplicação da luva cirúrgica, que tem até cirúrgica, e de procedimento não cirúrgico? Bom, as luvas cirúrgicas, elas são anatômicas, ou seja, ela tem a curvatura das mãos, que para ser mais confortável ao uso, digamos assim, do profissional. Enquanto que as luvas de procedimentos não cirúrgicos, elas podem também ser anatômicas, mas a maioria é ambidestra. No caso, a luva cirúrgica, ela é específica, não exclusiva, mas a aplicação principal é para as cirurgias, enquanto que as luvas de procedimentos não cirúrgicos, como o próprio nome já indica, você pode usar em qualquer outro procedimento ambulatorial, exceto as cirurgias. E o tratamento, as luvas são iguais, são do mesmo material? Qual a diferença? Por que são primeiro citadas separadamente e fornecidas separadamente? As exigências da luva cirúrgica, elas são superiores às luvas de procedimentos não cirúrgicos. Ela tem uma espessura maior, uma resistência maior do que as de procedimento. Os produtos, basicamente são de látex de borracha natural, que eu acho que hoje ao redor de 90-95% do mercado é a de borracha natural. E o restante, e com uma tendência a crescer, é os dos jadas de um polímero sintético. Bom, mas as duas, tanto uma quanto a outra, pode ser tanto de um quanto do outro. Sim. Eu vejo que quando são fornecidas, ou quando a gente vê um médico que vai fazer uma operação, ele abre um envelope, tudo separado, tudo bonitinho, e o outro, quando de procedimento, geralmente está numa caixinha que você vai puxando o... Isso já está ligado mais realmente à utilização, porque a luva cirúrgica, normalmente, ela tem que ser estéril. Então, existe todo um procedimento para você calçar aquelas luvas, para que você não contamine. Enquanto que as luvas de procedimento, existe até um pequeno percentual do mercado que é estéril, mas a grande maioria não estéril. Quer dizer, então, não tem essa exigência de todo aquele cuidado, de toda uma manipulação bem específica. É que a impressão que a gente dá é que a gente tem é que a luva cirúrgica, ela, vamos dizer, é estéril, está esterilizada e ela não contamina nada, por isso que ela vem numa... Sim, ela tem que... Porque, na verdade, ambas as luvas são um equipamento de proteção individual, certo? Então, ele tem como característica básica a proteção do usuário e do paciente. Então, no caso da luva cirúrgica, tanto ela não pode contaminar o paciente, como não pode permitir que o médico seja contaminado também. Não? Então, basicamente, elas são do mesmo material, só que uma é estéril... Uma não estéril e as características, as exigências também são diferenciadas. Você falou que a espessura é maior, não? A espessura sim, é maior a espessura e as outras propriedades físicas também são diferenciadas. Uma característica, que você falou que mais de 90%, mais de 95% das luvas são de látex. De borracha natural. Látex de borracha natural. Isso. E eu já ouvi falar muitas vezes que tem muitas pessoas que são alérgicas. Sim.
Tem a alergia, própria luva. Isso, a alergia às proteínas, né, que são inerentes ao látex de borracha natural. E hoje já existe no mercado vários outros materiais que já são oferecidos para quem tem esse tipo de problema. Bom, então nós vamos fazer um pequeno intervalo agora e daqui a pouco nós voltamos. Obrigado. Leal, 45 anos de compromisso com a segurança do trabalhador. Especializada em equipamentos de proteção para trabalho em altura, espaço confinado, eletricidade e atividades com risco de corte. Leal, sinônimo de confiança. Mucambo Profissional, há 60 anos, líder na fabricação em luvas de látex natural. Aqui você encontra inúmeras opções para proteger as mãos do trabalhador. Mucambo Profissional, a solução para as mãos que trabalham. Conheça os nossos produtos, acesse luvas.com.br. Estamos retornando ao nosso Papo Seguro de hoje recebendo a Angelina Medina, que, como eu disse na apresentação dela, ela é a secretária, não a coordenadora, como eu havia dito, a secretária da Comissão de Estudos de Luvas Cirúrgicas e de Procedimento Não Cirúrgico da ABNT CB32. E recentemente foi indicada para ser representante na Comissão de Luvas do Imetro pela Animaseg. Angelina, no primeiro bloco você explicou um pouquinho do que é luva cirúrgica, o que é luva de procedimento não cirúrgico. Diferentemente dos outros EPIs, a luva cirúrgica ela é regulada não só pelo Ministério do Trabalho, mas também pelo Imetro e pela Anvisa. Por que os outros EPIs, tem alguns que são controlados só pelo Ministério do Trabalho, outros, agora recentemente, alguns pelo Ministério do Trabalho e Imetro. Agora, a luva cirúrgica pelos três... Nossa, é sempre mais complicado. É que anteriormente, antes de 2008, nós precisávamos ter o quê? Um registro dessas luvas junto ao Ministério da Saúde, mais especificamente com a Anvisa, não é? Por se tratar de um produto de uso médico-hospitalar. Paralelamente, ela é um EPI, então ele também era controlado pelo Ministério do Trabalho, onde nós temos que ter o certificado de aprovação, como todos os outros EPIs. Após 2008, com a publicação da RDC 5 da Anvisa, onde passou a ser compulsório a certificação para esse tipo de material... Pela Anvisa. Pela Anvisa. Então, ela, na verdade, ela passou ao Inmetro, né, para controlar e liberar toda essa parte da certificação. Aí, também em 2008, daí já foi em julho, a Anvisa foi em fevereiro, depois em junho de 2008, o Inmetro publicou a portaria 233, onde ele regulamenta como você faz para obter esse selo. E ele passou a ser compulsório, ou seja, temos que ter. Né? Nós temos que, sem esse selo, não se comercializa. E uma coisa também que eu, como vendo de fora, eu enxergo uma desconfiança com relação dos órgãos regulatórios, né? Uma desconfiança com relação às luvas, porque antes não estavam... elas não eram compulsórias, passou a ser compulsória. E depois o Imetro começou a controlar, ou seja... O Imetro ele faz parte, né? No momento que se torna compulsório, ele entra no sistema. Não, sim, mas de todos os equipamentos de proteção individual, a luva cirúrgica de procedimento não cirúrgico foi a primeira a passar para o Imetro. Hoje nós temos mais uns 4 EPIs que já estão no sistema Imetro. Isso aí foi, no princípio, um trabalho feito pela Anvisa e também pelos produtores e importadores em função da qualidade do material que estava entrando no país. Então foi uma medida para se tentar melhorar um pouquinho esse mercado, não é? Que estava vindo muita coisa de qualidade inferior e precisava ser mais moralizado. Claro, então foi um ato moralizatório. Vamos dizer assim. Ah, sim. E quais são as alterações que foram feitas do estágio anterior para esse estágio novo com a entrada do Imetro e a compulsoriedade da Anvisa? Antes você tinha um sistema onde você tinha que obter o registro, né, junto à Anvisa, que era renovado a cada 5 anos. Era uma coisa muito mais burocrática do que técnica.
Simultaneamente, mas não interligados, nós tínhamos o Ministério do Trabalho, que nós tínhamos que renovar esse CA a cada 5 anos também. A partir de 2008, como se tornou compulsório, nós temos a opção, ainda temos, né, a opção de fazer por 2 métodos de avaliação. Um seria um método onde a cada 6 meses eles fazem uma coleta, 6 meses na indústria, 6 meses no mercado do produto e analisam o produto. Simultaneamente é feito também uma avaliação do sistema de gestão da qualidade dentro da empresa. Isso é feito pelo Inmetro, né? Foi delegado ao Inmetro pela Anvisa. Que, por sua vez, delega para os organismos certificadores de produto, com certeza. De produto. Uhum. Hoje, a partir de 2011, já teve uma alteração nessa legislação, deixou de ser a RDC 5, passou a ser a 55, e a portaria do Inmetro, que era 233, passou a 332, até tá cabalístico, né? Os números são muito similares. E nessa última alteração, o que resultou foi basicamente nas mudanças das normas, né, técnicas, que antes o produto era controlado pelas normas brasileiras, enquanto que hoje é pelas normas ISO, fora algumas exigências que são feitas pela própria Anvisa e Inmetro, que diferenciam. Mas não são normas NBR ISO? Ou são normas No ISO? caso da luva de procedimentos não cirúrgicos, é uma NBR ISO. No caso da luva cirúrgica, ainda é uma ISO. Certo. Então, quer dizer, o estágio que nós estamos hoje, nós temos a norma NBR ISO para... Só para explicar, NBR ISO é uma norma brasileira baseada na ISO... Seria uma tradução da norma ISO. Uma tradução da norma ISO. E a norma só ISO é porque existe a norma ISO, só que a ISO é uma ABNT mundial, né, que reúne todas as ABNTs em todas as regiões. Então, quer dizer, hoje para a luva cirúrgica ainda é uma norma ISO só, exato. E nessas normas já estão especificadas tanto ou seja, não tem restrição nenhuma, ou no regulamento não tem restrição nenhuma com relação a se é de látex natural ou de látex... A norma em si, a norma de produto, ele especifica, né? Você tem exigências diferentes para produtos diferentes. Se é uma luva de borracha natural, você tem uma exigência. Se é uma luva de borracha sintética, as exigências são diferenciadas na mesma norma. E, quer dizer, no caso da luva cirúrgica, na de procedimento, hoje nós já temos uma NBR ISO para luva de borracha natural e uma para luva de policloreto de vinila. E todas elas precisam ter vamos dizer, o certificado de conformidade do Inmetro? Não. Na última publicação, as luvas de borracha sintética, tanto a de procedimentos não cirúrgicos quanto as cirúrgicas, foram isentadas da obrigatoriedade do selo de conformidade. Então, hoje, quem importa e quem produz esse tipo de luva de látex de borracha natural tem que cumprir todas as exigências. Já as sintéticas, não. Mas isso não deixa uma janela para entrar produtos não adequados? Com certeza. Será que seria por isso essa comissão que foi criada pelo Inmetro de luvas para estudar, eu acredito, esse tipo de problema? Acredito que deve englobar esses e outros. Né? E qual é a tua expectativa em participar pela Animaseg nesse... É sempre importante porque a gente pode levar nosso ponto de vista, né? Eu acho que sempre o produtor, vou dizer o importador também, não é? Ele tem o conhecimento técnico, o conhecimento prático, que é muito importante no momento de você criar uma legislação, de você criar regras, não é? Porque existem aquelas que você pode e aquelas que você não consegue cumprir. Então é importante que isso seja uma coisa bem clara. Né? Uma coisa, eu fico um pouco confuso sempre com esse negócio de luvas. Eu acho que é mais no caso de luvas de procedimento cirúrgico, não a luva cirúrgica. Porque existe você falou que agora estão, as que não são de látex natural, elas estão fora da compulsoriedade.
E num passado não muito distante, existia uma luva que se falava que era muito parecida, de material semelhante, mas que era para ser utilizado na indústria. E essa luva específica não precisaria... Ainda existe essa legislação junto ao Ministério do Trabalho, né, que eles chamam de luva para riscos biológicos, onde você realmente não precisa também da compulsoriedade. Mas não é a mesma, desculpa, não é a mesma luva? É a mesma luva, com finalidade de uso diferente. Como isso vai ser controlado a nível de mercado, não sei. Não, é como separar uma da outra se você fabrica, importa. Sim. Uma você precisaria ter o selo de conformidade, a outra ainda não. É porque, pelo que eu estou vendo, está muito rígido, com 3 órgãos regulamentadores, Ministério do Trabalho, Anvisa e Metro, está muito rígido para a luva de... Borracha natural. De borracha natural, acho que vale para os dois casos. Os dois casos. E para o outro... Bom, certamente o certificado de aprovação do Ministério do Trabalho é necessário para o outro também. Para todos. Inclusive hoje eles estão mais interligados, né? O que no passado eram independentes, né? Cada um legislava da sua forma, hoje eles já têm bem mais sincronia, né? Tanto que hoje um CA, ele vale em conjunto com a compulsoriedade, com o selo de conformidade. Enquanto eu mantenho o selo de conformidade, eu tenho o CA. No momento que eu perder, eu perco também o CA. Sempre esclarecendo. CA é certificado de aprovação emitido pelo Ministério do Trabalho. O certificado de conformidade é aquele emitido pelo Inmetro. Exato. E a Anvisa não emite documento nenhum. A Anvisa só... O que a Anvisa faz é as boas práticas de fabricação, né? Isso é específico da Anvisa. Puxa, é um setor bem controlado. Qual é a tua expectativa de... Primeiro, eu sei que a comissão de estudo continua trabalhando em cima de normas, em cima de que assunto que está sendo discutido hoje na comissão da ABNT CB32, ou seja, que está fazendo as normas técnicas? Hoje, como as normas ISO, a norma brasileira, só dando a norma brasileira, ela contemplava várias exigências, mas estavam todas englobadas em uma única norma. A norma ISO, ela já é diferente. Você tem uma norma do produto e ela chama uma quantidade enorme de outras normas. Então, hoje o que a comissão está fazendo? Nós fizemos a tradução, né, da NBR ISO para a luva de procedimento e agora nós estamos pegando cada uma dessas normas, que elas são, digamos assim, indicadas por essa norma principal e fazendo também delas uma NBR ISO. E enquanto a de luva cirúrgica? A luva de cirúrgica, ela foi para consulta pública, né? Até hoje foi comentado sobre isso. E nós pedimos um posicionamento, mas de qualquer forma, nós teremos que revisá-la. Mesmo depois? Não, porque na verdade foi pleiteado uma norma ISO modificada, então nós precisamos ver como é que está essa situação. Porque perante a RDC da Anvisa e as exigências do Inmetro, o que nós precisamos é a ISO inteira, né? Nada de modificação. As modificações que foram feitas pelos próprios organismos regulamentadores, não é? Mas a norma em si é a ISO 10282. E qual a diferença entre uma e a outra? Estava mais no requisito de impermeabilidade, onde estava sendo colocado um NQA solicitado, né? Um NQA mais apertado, que hoje é contemplado pela legislação. Bom, eu agradeço a sua presença aqui hoje. Foi um prazer. Nós nos esclarecemos mais a respeito de luvas cirúrgicas e procedimento não cirúrgico, embora essa parte da legislação seja bem complicada e confusa, mas eu acho que foi muito esclarecedora a sua entrevista. Eu agradeço a sua presença. Agradeço eu. Obrigado. Tchau. Na próxima semana nós voltamos com mais um Papo Seguro.